Daí Jogo, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo, de filme que eu venho trazer para vocês, onde eu assisto um filme e trago os comentários, sobre o filme para vocês. Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir para todos vocês que ainda não são inscritos no canal, que se inscreva, ative o sininho e também que participe, do nosso grupo do WhatsApp, que o link vai estar tanto na descrição como também nos comentários. Outra coisa que eu peço para todos vocês, é que assistam, os vídeos do começo ao fim e na velocidade normal, para poder me ajudar na monetização e também, aumentar minhas horas assistidas, E outra coisa que eu peço para todos vocês é que me sigam em todas as minhas redes sociais, como Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e também o Twitter. Então é isso, galera, daí jogo. Esse filme, ele foi lançado dia 28 de dezembro, de 2023 no cinema, E ele tem 1 hora e 35 minutos de duração, E ele é uma mistura de comédia, com biografia. E ele tem como diretor, o Edson Spinello, que ele participou de novelas, como O Rei Davi e Na Mira do Crime, E com o roteiro nós temos o Carlos Lombardi, que ele participou das novelas, Uga Uga, Kubanacan, e temos também, no elenco, atores como o Rui Brissot, que ele, basicamente, o maior trabalho deles é esse mesmo, o filme do Mamonas Assassina, o filme, e a série também dos Mamonas Assassina. Temos o ator Robson Lima, que também participou, de Mamonas Assassinas, a série, e também Quando Vier o Primeiro, se eu já estiver morto, Quando vier o primeiro, se eu já estiver morto. E também temos, o Adriano Torres, que ele participou dos filmes Home Office, e Eu, a Avó e o Boi. Então o filme começa, basicamente falando, um pouco como se estivesse no outro mundo, Falando assim que nós tivemos sucesso, durante 8 meses, Fizemos muito sucesso, só que depois disso, nós partimos, O que foi que aconteceu, que foi o acidente, a viagem e o acidente. E basicamente, vai mostrar, um pouco do Dinho, onde o Dinho, ele é um cara, nesse filme, um cara bem engraçado, e que ele se mete, em várias confusões, mas só que ele tem ele consegue, basicamente se meter, em confusões, só que ele tem uma grande desenvoltura, para se livrar dos problemas. O que aconteceu, que ele contou, de uma namorada que ele tinha, que ele tava tendo, eu acho que é Jussara o nome dela, onde ela falou, que ia por causa de uma tia, cuidar de uma tia no Nordeste, só que sempre que ele ligava pra ela, ninguém atendia, Depois de todos os amigos falando, que estava uma história, muito estranha isso. Só que ele pegava e falava que não, que é normal, porque é difícil, naquele tempo a gente sabe, como era difícil a ligação e tal. E ele vai para um jogo de futebol, brincar um pouco ali. E acontece que ele tá sempre sendo o alvo, de todo mundo que tá batendo ali no time. Até que ele decide, revidar e dar um chute, nos Países Baixos de um dos membros ali do outro time. E todo mundo se junta, para querer bater nele. Então ele foge, correndo. E quando ele vai quase sendo atropelado, por um carrão conversível, ele vê que é a sua namorada, E fala, Jussara, minha Jussara. E o cara, o cara tá do lado, fala, mostra que é rico. Você não estava na casa da sua tia e não sei o que. Ela falou, não, é que você é muito meloso, eu queria terminar. Mas depois ela começa a falar, porque ele não tem nada, não tem dinheiro nenhum. E é porque também ele é office boy, Ele falou assim, eu não sou office boy, Eu estou office boy, Mas eu tô sonhando e vou conseguir ter muito sucesso e realizar meus sonhos. E ela fala assim, não, que esse negócio de sonhar não dá certo. E que ela quer uma coisa, mais palpável, Então ela fica com o cara, que é o ricão. E ele meio que fica numa bad ali, Então, depois disso, ele vai para um show. E onde tem uma banda, que basicamente eles não têm um vocalista. E essa banda, ela toca, baixo, guitarra e bateria. E sempre fica alguém do palco, sobe lá, e fala que quer cantar uma música, eles tocam. E faz isso, Então o Dinho subiu, e pediu para cantar uma música de rock. Só que quando ele olhou para trás, ele viu, que o baterista era basicamente o cara que ele deu chute, no futebol. E o cara queria bater nele ainda. Então, ele consegue tocar, mesmo sem cantar nenhum inglês. Não saber cantar inglês bem. Mas ele começa a cantar. E canta no ritmo, canta certinho, E o pessoal o público gosta. E ele fala, por que a gente não posso entrar na banda? Eu entrando na banda ficaria legal, Você poderia ser o vocalista, a banda teria um vocalista e tal. E eles não quiseram, Ele, porque basicamente o cara mais forte da banda era ele.
era o baterista, né, e tal. Só que depois acabou, né, que o Dinho, né, fechou com uma banda, com um vereador, candidato a vereador, né, que antigamente tinha o showmício, né, onde chamava alguém, né, para fazer algum entretenimento, alguma coisa assim, e ele sempre fazia, né, uma gracinha ali, uma piada, não sei o que, então ele decidiu levar a banda, né, para poder cantar. E tipo, isso juntava muita gente e fazia, né, com que o comício enchesse, né? Então, basicamente, o cara até falou que eu não gosto de rock, mas você enchendo o comício, pra mim, é o que importa, né? Aí acabou que meio que ele sempre meio que um pegava no pé do outro, né? O baterista com ele, mas basicamente eles começaram, né, a respeitar um ou outro, né? E fazer parte da mesma banda. Então ele foi lá, né? Descobriu, né, que para poder fazer gravar um disco, né? Seria $40 na hora, né? E $40 no tempo, né? Era muito dinheiro. Hoje em dia já é, né? No tempo era muito, muito dinheiro. Então eles decidiram, né? Eu acho que o salário mínimo não era nem R$ 200 no tempo. Então eles se juntaram, né? E falaram que iam trabalhar de tudo quanto é coisa para poder gravar o CD deles, né? Que era o disco do Utopia. Então eles começaram, né? A gravar as músicas, compor, né? As músicas, na verdade. Começaram também a todo mundo trabalhar em tudo quanto é coisa, né? Tudo quanto é tipo de emprego, juntaram dinheiro. O cara que era o baterista, ele trabalhou de entregador e trabalhou todos os dias, de dia à noite, né, para poder juntar esse dinheiro. Então eles conseguiram juntar, né? Então quando eles pagaram para cantar, para poder fazer o show não, gravar o disco, né? Eles gravaram o disco, né? A banda Utopia, né? E eram umas coisas de uns rock, né? Mais progressivo e tal, onde eles queriam fazer uma ideologia e tal, coisas assim. E acabou que até o cara, né, que era o produtor, achou ruim, né? Falou assim, dá uma brincada aí, brinca de alguma coisa, usa um tempinho aí pra se divertir fazendo música, que às vezes sai alguma coisa boa, ou pelo menos você relaxa um pouco e tal. E aconteceu, né, que eles fizeram algumas músicas, né, de palhaçada, né? E que acabou ficando gravada ali, né, na produtora. Aí eles lançaram um disco, né? O disco Utopia, né? E basicamente, né, não deu certo. O cara falou assim, que pelo menos por vocês serem 5 pessoas, eu pensei que pelo menos a família de vocês comprariam, né, um número maior do que esse que vocês venderam, né? E eles falaram assim, que eles queriam gravar outro disco, né? Só que poderia ser com as bobagens, né, que eles ficaram cantando ali no coisa, que era melhor que isso. E alguns empresários, né, acabou chegando na mão de alguns filhos de alguns empresários, e eles gostaram demais, né, dessa música, das músicas que tinha ali, de palhaçada que eles tinham feito, e decidiram lançar esse CD, esse disco, né. Só que basicamente esse disco não poderia, né, ser lançado com o mesmo nome da banda, que acabou de flopar, né, acabou de não vender quase nenhum disco, né, que era o Utopia. Então eles decidiram fazer, né, falar algum nome de banda, né, sugerir algum nome de banda. Então eles sugeriram, né, Mamonas Assassinas do Espaço, só que ficou Mamonas Assassinas. E o que aconteceu, né, foi que eles começaram a fazer sucesso, de fazer vários e vários shows, né, até tem aquele discurso do Dinho, né, onde ele fala, né, que ele teve, que ele estava no palco, né, sonhando em um dia se apresentar ali, né, e hoje ele conseguiu se apresentar. E até mostra, né, algumas namoradas deles, né, o Dinho tinha uma namorada, o baterista também tinha outra, né, e tal. E teve um dia, né, que eles falaram que eles pediram pra gente revezar, pra eles revezarem uma pizza, né, pra todas as namoradas do grupo se conhecerem. Só que eles falaram que não poderiam, né, que eles iriam jantar com um empresário, né, que queria investir na banda. Mas na verdade, né, eles tinham marcado, né, uma suruba com um monte de mulher, e por isso eles queriam, né, ficar com as meninas. Até mostrou, né, que nessa farra ele ficou com uma menina, né, o baterista, que depois, né, veio a querer namorar com a irmã dele, né, com o irmão dele. E ficou aquele negócio, né, porque ela já foi morar na casa deles, né, então moravam os dois irmãos juntos. E basicamente os dois já tinham ficado com a mesma menina, né? Só que o irmão que tava namorando, né? Que tava basicamente casado com ela, não conhecia, não sabia desse fato, né? E o que aconteceu é que passou uma menina também na rua, né? E o Dinho se apaixonou perdidamente por ela e falou, né, que estava apaixonado, né, que era a mulher da vida dele. Então ele foi atrás, né, de conseguir beijo, de falar com ela, né? Só que ela era uma menina bem rica, que estava nos Estados Unidos, e ele pensou que com a fama ele conseguiria ficar com ela, mas não. Basicamente ela estava nos Estados Unidos, né? Ela não viu nada sobre os Mamonas Assassinos, então ela não sabia que ele era um cara, né, de sucesso. Então o que aconteceu foi que ele teve que rebolar para conseguir ficar com ela, né? Só que depois ela descobriu, né? Ela descobriu quem ele era, viu como ele era engraçado e tal, e quis namorar com ele, né?
Eu achei que no filme ficou parecendo um pouco que foi um pouco de interesse, porque ela não dava bola pra ele até descobrir que ele fazia bastante sucesso. Então eles começam a ficar. E ela fala, né? Então vamos namorar. Ele fala, não, eu não quero namorar, eu quero casar. Então eles decidem que vão se casar. Só que aí ela começa a botar a ideia na cabeça dele, né? Que basicamente seria, né? Que ele é o vocalista, ele é o compositor. Então ele deveria estar em uma carreira solo, né? E largar, né, toda a banda para trás. Só que o produtor, né, não fica nada contente com isso e fala, né? Que vocês são uma banda, vocês precisam um do outro, né? Vocês precisam da energia um do outro para se ajudarem, né? Porque basicamente se fosse para sair carreira solo, sairiam mais tarde, porque eles nem tinham saído da casa dos pais ainda. Ele falou assim: como é que eu vou sair da casa dos meus pais se eu fico de show em show e volto para casa depois de meses para dormir e voltar para show de novo, né? Então não tem como eu sair de casa. E também, né, fica aquele negócio, né, que a menina fica chavecando, né, o baterista, por alguns momentos, né, quando o irmão não tá, então ele trama uma coisa, né, pra ela pegar ele ficando com ela, né, e todo mundo falou, né, que sabia que ela era bandida, só que ele não conseguia enxergar isso, né. Então a menina vai embora e os dois irmãos, né, fazem as pazes. Então vai ter, né, que esse negócio, né, eles fizeram vários shows, né, que o último show seria em Guarulhos, para depois, né, ele voltar e fazer uma turnê nova, né, onde eles iriam viajar com um avião. E o que é engraçado, né, é que eles resolvem, né, as tretas com as ex-namoradas, né, até tanto o baterista como o Dinho, né, antes dessa viagem. E um dos membros, né, da banda, né, antes de dormir, na verdade, quando está dormindo, né, eles percebem, né, um pesadelo, né, onde ele vê, né, peças de avião quebrado, né, avião se quebrando, acidente de avião, coisas desse tipo, né? Que até muita gente fala, né, que foi uma premonição. E até ele pergunta pro Dinho, né, se ele acredita em premonição, só que o Dinho fala que acredita, né, porque ele já tinha visto a sua namorada, né, nos seus sonhos, né, antes dela aparecer. Então, né, é bem complicado, né, isso, né, porque basicamente a gente até pensa, né, se eles não tivessem pegado o avião, mas muitas vezes, né, a maioria da gente não deixaria, né, de fazer uma viagem por causa de um sonho. Mesmo assim, né, eles não pegaram, né, eles pegaram esse avião, né, e acabou, né, um acidente, né, que acabou com a banda, né, depois de 8 meses de sucesso que eles estavam fazendo. Até mostra, né, que quando eles estavam pegando o avião, muita gente estava brigando, né, porque queria, né, todo final de semana eles estarem em algum programa, ou seja no Faustão, ou seja no Gugu, ou seja no Altas Horas, né? Então eles fizeram um sucesso enorme, né? E foram embora no auge, né? Então agora, né, vou dar minhas considerações finais, né? Muita gente achou esse filme muito ruim. Eu achei que eles quiseram levar, né, um filme que tem um fim trágico, né? Não contar muito a história e sim ficar fazendo, né? Tipo, como se fosse uma piadinha. Como se fosse uma eterna comédia, né? Até tem uns momentos que te arrancam uma risada, mas vocês sabem, né? Que é um filme que era pra ser basicamente, né, comentando, né, como foi a vida deles, né, como foi montada a banda e tal, e não uma comédia porque o estilo deles de cantar era daquele jeito, né. Trataram, né, como se fosse uma eterna comédia, né, como se eles vivessem de piadinha, vivessem de gracinha mesmo que passasse essa imagem, né. Tem alguns momentos, né, que eles tinham aflições, tinham outras coisas também que poderiam ser passadas no filme. Então ficou parecendo, né, uma grande comédia, né, uma grande história cômica, né, mas basicamente, né, foi isso que não gostaram tanto, né. Até tem umas pessoas que falam, né, que algumas das histórias contadas lá não aconteceram realmente, né, como a treta dos irmãos, né, com a menina que queria namorar com os dois, que eu não achei isso tudo, que na vida real não foi isso tudo, né, e lá eles deram um grande destaque para isso, né. Então são essas, né, as minhas considerações, né, pro filme, né, dos Mamonas Assassinas. Então é isso, galera. Se você ainda não são inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e também participe do nosso grupo do WhatsApp, né? Que o link vai estar na descrição e também nos comentários, né? E assistam mais um filme, né? Para ajudar a gente na monetização. Então é isso, galera. Dai jogo.